Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Rota Parkour. Aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber para começar o parkour do zero, mesmo que você esteja começando em qualquer idade ou que você não tenha nenhuma outra prática esportiva anterior. Meu nome é Danilo Brussolini e hoje eu vou falar como você pode melhorar a sua coordenação. Muitas pessoas às vezes falam que tem pouca coordenação ou fala que é desajeitado, descoordenado e fala que não começa no parkour justamente por conta disso. E o que eu vou mostrar aqui hoje é justamente como você pode começar na prática, mesmo que você não se considere uma pessoa muito coordenada. A ideia aqui é justamente mostrar como você pode desenvolver a coordenação do zero, com algumas atividades até mesmo fora do parkour, para aí sim você começar a se desenvolver cada vez mais. Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que é essa coordenação, né? O que é essa capacidade de a gente coordenar os nossos movimentos? Basicamente é o estímulo que a gente consegue mandar do nosso cérebro para os nossos músculos. Então é basicamente a capacidade da conexão, ou seja, uma conversa que tem dentro do nosso corpo entre o cérebro e os músculos. Se você consegue mandar exatamente o estímulo e o seu corpo responde, significa que você é bem coordenado. Agora, quando você não conhece muito bem como você movimenta bem os seus músculos, provavelmente o estímulo que você manda do seu cérebro ele vai chegar atrapalhado nos seus músculos. E aí você vai ser aquela pessoa que esbarra nas coisas, às vezes tropeça à toa, porque o estímulo que está saindo de um lugar está chegando de uma forma diferente no outro. E é completamente comum isso. Por isso que eu até recomendo, quando a pessoa está começando em qualquer modalidade, que se grave fazendo para poder avaliar o que era a sensação que tinha na cabeça e como é que aquilo estava sendo executado. Porque é muito comum a pessoa estar fazendo um movimento, só que na hora que você olha, ele sente que está de um jeito, mas na hora que olha ali na prática, está de outra forma. Isso acontece muito porque igual eu falei, essa comunicação não está ocorrendo muito bem. Então, basicamente, isso que é a coordenação. É o processo da gente conseguir fazer exatamente o movimento que a gente planejou fazer e não fazer uma coisa da qual a gente não estava planejando, que é quando a pessoa se considera descoordenada. Agora, existe uma coisa que as pessoas às vezes costumam confundir bastante. As pessoas costumam confundir coordenação e acham que ele é descoordenado porque às vezes é desajeitado durante o dia. E isso às vezes pode ser a mesma coisa e às vezes não. Por quê? Às vezes existe uma outra coisa também, que é quando a pessoa está fazendo as coisas sem prestar atenção. Então, você ser descoordenado e você ser desatento são coisas diferentes. Então, tem pessoa que fala, eu não tenho coordenação para começar no parkour, eu sou desajeitado demais. Na verdade, é porque muitas vezes no seu dia a dia, você está fazendo muitas coisas no piloto automático. E esse piloto automático, você acaba esbarrando nas coisas, às vezes você não presta atenção com o movimento que você está fazendo, porque na verdade você não colocou uma intenção por trás de realmente prestar atenção no que você está fazendo. Às vezes você não focou, eu vou colocar meu pé do jeito certinho aqui para andar. Não, você está com a cabeça em outro lugar e seu corpo está se movimentando no piloto automático. E por conta disso, você acaba parecendo ser descoordenado, parecendo ser desajeitado. Mas na verdade é igual eu falei, é porque você está agindo no piloto automático. Então são coisas diferentes. Muitas vezes, a pessoa que se considera completamente descoordenado, às vezes ele tem uma coordenação excelente em algum esporte, às vezes ele tem uma coordenação excelente em fazer tarefas pequenas, que é o que a gente chama de coordenação motora fina, mas ele se considera desajeitado porque no dia a dia, muitas vezes está andando distraído no piloto automático e esbarra numa coisa, esbarra em outra, e acredita que vai começar uma modalidade ou fazer algum esporte e vai acontecer a mesma coisa, sendo que não é assim. Na verdade, o que acontece é justamente você estar focando demais em outras coisas que não tem nada a ver com o que você está fazendo no momento, que na hora que você vai fazer alguma atividade, você acaba esbarrando, porque você está realmente prestando atenção em outro ambiente. Então, agora que você já sabe que às vezes você não é tão descoordenado assim, mesmo assim você ainda sabe que precisa melhorar a coordenação. Por quê? Porque para você melhorar a coordenação, quando você vai entrar no esporte, você quer realmente controlar seus movimentos, você não quer cair. Às vezes você tem medo de estar descoordenado demais e se machucar. Eu entendo esse lado, que as pessoas não conseguem perceber que são coisas distintas, né?
na hora que você está distraído, você realmente vai acontecer esses erros no seu dia a dia. Porém, quando você se foca numa atividade, provavelmente você vai fazer uma coisa muito bem feita. Então, como é que a gente consegue desenvolver a coordenação? Existem várias formas de desenvolver a coordenação, mas basicamente eu vou tratar de duas formas aqui. Uma é mais focada na forma de você desenvolver a coordenação na parte técnica, e a outra é mais focada na parte de você desenvolver a coordenação, igual eu falei, da conexão do cérebro com os músculos. Uma tem mais a ver com a sua capacidade de adquirir técnica, e a outra tem muito mais a ver com a questão de você realmente ter um controle melhor de cada membro. Eu vou explicar um pouquinho o que são essas duas coisas aqui, e depois eu vou começar a entrar em detalhe como é que a gente vai aplicar isso. Primeiro é entender que, assim, como eu falei, a coordenação músculo-cérebro, você tem que realmente, o que você está pensando, você conseguir executar com seus músculos, você tem que conseguir saber passar esse estímulo. Então, no parkour, às vezes a pessoa acredita que vai fazer uma movimentação e tá lá, tipo, fazendo de qualquer jeito, mas por quê? Ele não está prestando atenção e o estímulo que está mandando do cérebro, ele chega diferente no músculo. Por isso que eu falei lá, é legal você filmar para ver o que você está realmente executando. E aí, com os treinos, você vai conseguir executar isso melhor. Mas o que é essa primeira parte? A primeira parte que eu falei de você conseguir melhorar essa coordenação do estímulo que você manda do cérebro para os músculos, existe um exercício que é muito utilizado dentro do parkour, que é a quadrupedia. Existem vários estudos em cima disso, mas basicamente a quadrupedia, ela, por ter vários músculos no corpo sob carga ao mesmo tempo, ou seja, a posição realmente de movimentar em 4 apoios, você tem que ativar várias partes do corpo simultaneamente. E quando você mistura isso com desafios diferentes, em posições diferentes de quadrupedia, você força realmente esse estímulo do seu cérebro para o seu corpo, vamos falar assim, para você realmente ter que ativar essa coordenação. E aí tem um estudo que eles fizeram, que foi Stanford, que é uma universidade lá no Reino Unido, e eles pegaram 15 homens e 7 mulheres, e fizeram eles passar por um protocolo de 4 semanas de treino de quadrupedias. Foram vários tipos de quadrupedias diferentes, mas o que eles queriam avaliar eram algumas melhoras em termos de como essa percepção de coordenação era no corpo deles. E o que eles avaliaram é uma coisa que chama de Joint Repositions, é tipo a sensação de como a sua articulação está no ar. Basicamente, se você movimenta o seu braço, você tem que saber qual angulação você está colocando. O seu braço está nessa posição realmente, se eu estou nessa posição. É um erro, por exemplo, que eu vejo. Tem pessoa que acredita que ele está fazendo uma precisão, não tem muito bem essa sensação de como o corpo está se movimentando. E o que eles viram nesse estudo foi justamente que as pessoas que fizeram a quadrupedia, eles tinham uma sensação muito melhor disso. Ou seja, eles conseguiam sentir muito melhor como cada articulação estava se movimentando no corpo. Eles sabiam falar com mais precisão onde que estava cada articulação. Isso é excelente, tanto no parkour quanto em vários outros esportes, mas pensa no parkour, você vai fazer um salto. Se você erra 10 centímetros o local que você tinha planejado de colocar o pé, nem precisa ser 10 centímetros, às vezes 3 centímetros, você com certeza pode tomar um tombo. Então, você saber exatamente onde você planejou colocar o pé e o seu corpo saber pelo estímulo correto que ele está colocando naquele lugar exato, isso é muito importante. Então, essa é uma das primeiras formas, igual eu falei, você realmente treinar essa coordenação global, ensinar para o seu corpo como cada articulação funciona. Então, isso é para melhorar essa comunicação do cérebro com os músculos. A segunda forma que eu falei aqui é você trabalhar na parte técnica. No final do vídeo eu vou ensinar um passo a passo de como utilizar essas duas combinadas. A segunda é a parte técnica mesmo. E o que é a parte técnica propriamente dita aqui? É você treinar um movimento e aí você vai criar novos padrões. E o que são esses novos padrões? Esses padrões é que você agora vai criar pequenos pilotos automáticos dentro do seu corpo para que você não precisa. Você lembra que eu falei lá no início? Que você entra num piloto automático e precisa às vezes você sai esbarrando em coisas dentro da casa e às vezes você não é descoordenado, às vezes você só está descoordenado por estar distraído. Acontece na prática que às vezes você quer criar uma pequena desconcentração aqui, mas na verdade você está criando certos padrões. Parte do movimento você está realmente sempre consciente e parte do movimento acontece por piloto automático. Todos os movimentos acontecem assim. Alguns, por exemplo, você não tem que pensar como é que vai contrair cada músculo exatamente. Eles se movimentam de uma forma correta porque você treinou até criar esse padrão. Essa é a segunda forma,
que é você criar exatamente um padrão correto de movimentar. Então, são essas duas formas que eu vou trabalhar aqui de melhorar a coordenação. Você melhorar realmente essa sensação e comunicação do cérebro com os músculos, que pode ser através da quadrupedia, que é uma das melhores formas que eu conheço. E a segunda, que é realmente você melhorando a parte técnica, criando novos padrões de movimento para você conseguir evoluir. E aí, só pegar alguns exemplos de onde eu já vi isso sendo aplicado bastante. Eu lembro até uma vez que eu estava treinando com o Dan, que é um dos treinadores lá de Londres, e é até o fundador da Parkour Generations lá de Londres. E uma das coisas que ele estava fazendo lá, a gente estava treinando, era um salto de precisão. Ou seja, a gente simplesmente tinha que coordenar um pequeno passo e fazer o salto. Só que por ser, era tipo um quebra-mola na rua para o passeio. E é coisa bem simples, um ambiente bem, vamos falar assim, igual eu falei, o parkour ele pode se adaptar em qualquer ambiente. O que estava desafiando ali era justamente fazer toda aquela coordenação. E como que a gente conseguiu colocar essa coordenação? Através desse desafio. Cada vez que a gente ia repetindo essa técnica, a gente ia ganhando um conhecimento. Esse conhecimento era o que eu fiz, o que eu preciso melhorar. E cada vez que você ia fazendo aquele processo, todo mundo naquela mesma ideia, sabia que conseguia realizar o salto, só não estava conseguindo colocar todos os passos juntos para que o salto realizasse. E foi naquela ali de ir repetindo, até conseguir completar. E aí, às vezes, uma coisa que inicialmente parecia tipo assim, quase inalcançável, na hora que viu, todo mundo conseguiu alcançar só porque pegou a técnica de forma correta. Essa mesma coisa já aconteceu aqui em vários outros treinos. E algumas vezes tem pessoa, principalmente quando é de fora da prática, olha para algum movimento e fala, isso é impossível. Tipo, já olha assim, você não vai conseguir alcançar lá em cima, é muito alto. Só que por quê? Nem realmente tentou. Quando você começa a experimentar a movimentação, experimentar fazer as coisas, você vai ganhando esse conhecimento. E aí está melhorando aquela parte técnica que eu falei. Você vai criando novos padrões. E você vai descobrindo qual padrão funciona melhor. E aí, um dia eu estava treinando, era basicamente, tinha uma pedra, tem um trilho, uma pedra, e aí eu tinha que saltar batendo o pé nessa pedra para poder agarrar num galho de uma árvore. E olhando de fora, realmente era bem alto, era difícil alcançar. Só que eu já conhecia, porque, igual eu falei, à medida que você vai treinando, você vai ganhando melhor esse conhecimento do seu corpo. Então, eu sabia que dava para alcançar, mas nas primeiras vezes que estava testando aquele salto, ou seja, estava simplesmente olhando como é que estava a altura, a pessoa olhava assim. Eu lembro até um colega meu que estava junto, que ele virou assim, cara, não dá para alcançar ali, ele era iniciante ainda, e ele simplesmente julgou, não dá, simplesmente não dá. Só que por quê? Ele estava julgando a situação sem realmente experimentar fazer aquilo e ir tentando ganhar, vamos falar assim, qual a coordenação exata de cada passo que você tem que fazer para alcançar o objetivo. E quando todo o seu corpo funciona da forma correta, ou seja, está tudo coordenado, você criou um padrão correto, o movimento ele sai muito melhor e muito maior do que se você simplesmente estivesse fazendo ele de qualquer jeito. Então, na hora que eu consegui fazer, encaixou, ele falou, cara, era possível, mas inicialmente parecia impossível. E no parkour são muitas coisas assim. Por isso que eu falo, às vezes você acha que é descoordenado, mas é simplesmente porque você está avaliando coisas do seu dia a dia que você não colocou sobre uma nova perspectiva, por exemplo, colocando na prática, tentando realmente fazer aquilo. E um outro foi um aluno meu que, quando ele entrou na prática, ele se considerava completamente descoordenado. Nitidamente, olhando para a pessoa, você via que ele andava meio com a cabeça baixa, ombro curvado. Ele não estava prestando atenção como é que o corpo dele estava posicionado. Ele não estava preocupando com isso. E só de observar essa postura física, você já consegue também avaliar que ele está andando meio que distraído no dia a dia. Ele não está realmente prestando atenção no que ele está fazendo a cada passo. Ele está distraído. E por andar distraído, acredita ser descoordenado. Ele mesmo acreditava que não tinha muita coordenação. E aí, ele foi fazendo os treinos aos poucos, os treinos realmente fazendo quadrupedia, fazendo as técnicas propriamente dita. E depois ele chegou a alcançar em uma aula que era um salto que é um dive roll. Esse dive roll, basicamente, você mergulha por dentro de uma barra. Por exemplo, tem duas barras e você passa de mergulho pelo meio delas fazendo um rolamento logo em seguida. Quando você faz esse salto e o rolamento, ele exige uma coordenação muito grande, porque você tem que perceber muito bem como cada parte do seu corpo está posicionada no ar. E quando ele fez aquilo, ele percebeu que realmente não era o problema que ele não tinha coordenação.
É que às vezes ele não estava prestando atenção realmente como o corpo dele estava movimentando. E aí, até mesmo dentro de casa, os pais começaram a observar como é que ele melhorou a postura, como é que ele já conseguia se movimentar. Parecia que ele movimentava melhor, mas na verdade não é isso. É que ele começou a ficar mais atento às coisas que ele fazia no dia a dia. Igual eu falei, essa distração que faz parecer você estar descoordenado. E até uma das coisas que faz muitas pessoas caírem. Eu já até fiz um vídeo aqui onde eu mostrei o Pedro Salgado, que é um atleta maravilhoso. Eu mostrei no último vídeo lá, ele faz saltos incríveis. E ele tem uma sequência que ele está fazendo e faz um salto, outro, emendando um salto com o outro. Na hora que ele chegou no último, ele fez aquele salto, tipo assim, incrível. E aí ele andou olhando assim para a câmera, distraído, e torceu o pé. Por quê? Foi no momento que ele estava realmente não prestando atenção em nada, simplesmente tirou a cabeça do desafio ali, que foi onde ele machucou. Então, às vezes, igual eu falei, a descoordenação aqui está muito mais naquilo que você não está prestando atenção no que está fazendo. Então, ok. Eu sei que eu vou ensinar aqui sobre quadrupedias, eu falei sobre a questão de aprender técnica, você tem que ir repetindo. E aí muitas pessoas, antes de fazer isso, começam a pensar, eu não vou fazer porque eu tenho vergonha. Eu não vou fazer quadrupedia porque tenho vergonha de fazer. Primeira coisa, a vergonha, na verdade, acho que primeiro tem que ser de você não conseguir fazer a coisa ou nem tentar. Mas se você tem realmente vergonha de fazer aquilo ali, você não precisa fazer, por exemplo, a quadrupedia, andar em quatro apoios em público. Você pode começar isso dentro de casa. Você pode começar a fazer isso para poder ganhar sua coordenação ali num ambiente mais privado. À medida do possível, se você conseguir vencer esse bloqueio mental, vai ser até legal, porque isso é uma coisa que você está vencendo. Você conseguir fazer isso em outros ambientes, você está controlando realmente o que você está focando. E não, por exemplo, estar lá no público pensando no que os outros estão te julgando. Mas assim, dá para começar até mesmo em casa, mas é um tipo de exercício muito importante de fazer. E todo mundo que treina bastante tempo no parkour sabe disso e usa isso no treino dele. Outra coisa, tem pessoa que acredita que vai ser muito difícil fazer essa movimentação. São movimentos naturais, nosso corpo evoluiu para fazer isso. Embora o legal é você justamente desafiando ele, para que ele comece a pegar porções diferentes do nosso corpo, que a gente desafie a nossa coordenação em ângulos diferentes, fazer força e sentir realmente como é que o nosso corpo movimenta, ele realmente não vai ser tão fácil para começar, mas à medida que você vai fazendo ele ali, seu corpo vai desenvolvendo, porque igual eu falei, é natural, o nosso corpo ele evoluiu para fazer alguns certos padrões de movimento, e um deles é a quadrupedia. Ele faz parte da nossa infância. O movimento, por exemplo, o engatinhar, é uma quadrupedia, mas assim, anterior. E tem criança que pula essa etapa do engatinhar. As crianças que pulam essa fase do engatinhar, eles, por exemplo, eles não desenvolvem tão bem o glúteo médio. O que acontece isso? Essa fase deles não desenvolver bem o glúteo médio, principalmente, por exemplo, quem for começar no parkour ou vai fazer alguma modalidade que envolva salto, ou até mesmo agachamento, o glúteo médio ele auxilia muito, tanto nessa parte de você estabilizar na hora de fazer o agachamento, como na hora de você fazer um salto. Então, se a pessoa não desenvolveu isso naquela fase, é até mais indicado ainda que ele faça a quadrupedia, porque você vai ajudar a desenvolver essa musculatura, que vai ajudar a estabilizar o seu joelho, vai ajudar a estabilizar toda, vamos falar assim, seu quadril aqui assim, para que você não tenha uma lesão. E agora, beleza, eu expliquei o porquê que a gente tem que treinar, eu acho que está bem claro que você tem que fazer, mas como é que a gente realmente coloca isso em prática? Como é que a gente chega e faz isso? Existem, primeiro, uma forma errada que a maioria das pessoas começam a fazer, e essa forma é treinar isolado. Se você quer treinar coordenação, não fique fazendo só movimentos isolados. Então, por exemplo, se faz só musculação, é legal, você vai desenvolver os seus músculos e tal, mas você não está desenvolvendo a sua coordenação para conhecer como o seu corpo movimenta, todas as amplitudes, você não sabe disso. Então, usar movimentos muito isolados, eles podem acabar te atrapalhando numa certa etapa. Então, assim, não é que seja ruim fazer, porém, se você usar apenas disso, pode realmente atrapalhar o seu desenvolvimento nesse ganho de coordenação. O ideal, então, é você começar a utilizar os movimentos que são mais amplos. E aí eu vou listar aqui como é que a gente vai fazer isso através de quadrupedia. O método que eu vou falar aqui é um método que eu recomendo para todo mundo, é um método que eu utilizo nas aulas também, e é aquele método que você pode utilizar para você aprender qualquer técnica e até mesmo para poder desenvolver a sua coordenação. Ele chama Whole Part Whole. Basicamente é o global, parte e volta para o global. O que significa isso?
Você vai pegar o movimento, o desafio, aquela sequência, até mesmo na quadrupedia que você quer fazer, e você vai tentar fazer ela inteira primeiro. Você vai fazer aquilo por inteiro. Em seguida, você vai avaliar o que estava acontecendo naquilo ali tudo e ver o que está indo bem, o que não está indo bem. Sempre acontece. E aí você vai pegar aquela parte que não está indo bem e vai trabalhar em cima dela. E aí depois, o que você tem que fazer? Voltar a aplicar o todo. Então, você faz o completo, depois você faz as partes e depois você faz o completo de novo. Isso tende a não funcionar apenas com giros. Porque com giros isso acaba não funcionando muito bem. Principalmente quem está começando a aprender giros, sem ajuda, sem alguém ali do lado. Se você tenta fazer um movimento completo logo de cara, pode ser que não vai ser uma ideia muito boa. Então, recomendo que comece das partes e vá para o todo. Mas nos outros movimentos, em geral, quadrupedia, exercício realmente, flexão, barra, ou até mesmo as técnicas do parkour, você pode fazer assim, tranquilamente, começando do todo. Assim que você fez o todo, você pode ir partindo em pequenos pedaços aquilo que você fez, para depois voltar para o todo. Então, é o whole part whole, ou seja, começa do todo, vem para as partes e volta para o todo. E uma das formas de a gente aplicar isso aqui, que é para poder desenvolver a coordenação, é através da quadrupedia. Como a gente vai utilizar essa quadrupedia no treino, focado em desenvolver a sua coordenação? Existe uma técnica que chama add-on. Add-on é adicionar em cima. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um movimento. Seja, por exemplo, eu dei um passo no chão em quadrupedia. Usa a criatividade, assiste alguns vídeos, tem várias formas de quadrupedia. E você vai fazer, em seguida, tentar acrescentar mais uma técnica. Então, você fez a primeira, você vai fazer duas agora. São 2 movimentos. Então, só recapitulando aqui, voltar um pouquinho com calma. A técnica é o add-on. Você vai fazer um movimento e aí, assim que você fez ele, pode ser qualquer tipo de movimento, você chega e faz o segundo movimento depois. Só que primeiro você só faz um. Vai lá para o chão e experimenta fazer um. Depois, você pensando naquele movimento, que outro movimento pode sair naturalmente dele, ou se conectar com ele, ou até mesmo alguma coisa que você queira desafiar saindo dele. Depende de você, da sua criatividade. E aí você faz o segundo. E aí você vai acrescentando isso, terceiro, quarto, quinto, até onde conseguir. Às vezes eu recomendo fazer pelo menos de 5 a 10, porque isso vai exigir até a sua memória de lembrar toda a sequência, e também porque você está colocando coisas diferentes ali para você coordenar. Essa é uma das formas. Você pode fazer isso sozinho e você pode fazer isso com um amigo. Com um amigo é até mais legal às vezes, porque um faz um primeiro movimento, o segundo vai lá, faz esse movimento e mais um. O terceiro vai fazer o primeiro, o segundo e mais o terceiro. E aí vai acrescentando isso até formar pelo menos uns 5 ou 10 ali nessa sequência. Quando formou essa sequência ali, o que a gente vai fazer ali agora? Lembra da sequência que eu expliquei de começar do whole, part whole? Então a gente vai pegar essa sequência inteira agora e aí a gente vai aplicar ela todinha. E aí, o que está legal, o que não está legal, por que ela está fluindo, por que ela não está fluindo, o que está indo bem, o que não está. Avalia ela, ou seja, criei a sequência de 5 a 10 movimentos, vou repetir ela inteira. E aí eu vejo o que está bem e o que não está bem. Aí, aplicando o método whole, part whole, quais são os pontos que não estão bons? Aí você vai ir exatamente naquele ponto e treinar ele. Às vezes eu resolvi colocar, por exemplo, eu fiz um passo para frente na quadrupedia, eu dei um passo para trás e joguei um macaco, que é um movimento, por exemplo, da capoeira, que você faz tipo um mini mortalzinho no chão, jogando as mãos para trás. Aqui eu não vou passar muitas técnicas, é mais a estratégia por trás de como você monta o treino, ou como você vai aplicar isso no seu dia a dia. Mas é só você dar uma pesquisada. No meu próprio canal eu tenho uma série onde eu coloquei 30 vídeos lá de exercícios que pode fazer só com o chão e que todos eles dá para você combinar tudo. Imagina fazer uma sequência colocando os 30, essa é doideira. Mas fez o primeiro movimento, criou essa sequência, treinou ela, avaliou o que foi ruim na sequência, treina aquela parte. E aí você faz de novo toda a sequência, tentando fazer aquela parte encaixar da forma como você quer que seja fluido ali. Fluida que eu falo é você conseguir fazer sem quebras, sem pausas, sem tipo assim, eu estou fazendo um movimento e aí tipo
o outro não encaixou naquela mesma sequência, eu tive que fazer uma pausa, ou tudo quando você parece que não está tão natural assim, não está ficando aquela coisa, como diz, fluida, é bem baseado realmente de fluxo, né? Como se fosse a água, né? Vai fluindo naturalmente. Então se aquilo ali parou, você está vendo como se fosse um movimento quadrado, não está legal. E aí volta e repete. E aí, nisso aqui, você vai repetir essa sequência todas as vezes que for necessário. Porque às vezes você fez uma vez, foi para as partes e voltou para o todo. Aí às vezes uma outra parte está ruim. E aí você volta nela e faz. Essa técnica aqui, utilizando através das quadripedias, ela vai melhorar muito essa coordenação. Igual eu falei, num estudo, eles mostraram que esses movimentos de quadripedia, ele ensina como você presta atenção melhor no posicionamento das suas articulações. Ou seja, você melhora a percepção do seu próprio corpo. Você sabe exatamente como você está posicionado em cada parte, seja do ombro, seja do quadril, seja no joelho. E isso vai refletir nas suas técnicas, porque na hora que você for aprender qualquer outra técnica depois, na hora que você vai fazer um movimento, você não está achando que você está colocando a mão no lugar, você está colocando a mão no lugar onde você está colocando ali. Embora um movimento nunca vai ser exatamente igual ao outro, de tanto você conhecer isso, vai ser bem próximo e bem, tipo assim, exato ali. E o parkour a gente não brinca em termos de fazer as coisas na sorte. É você fazer as coisas consciente de cada passo que você está dando. Então, você fez um movimento, você é consciente do que está fazendo. E aí, essa coordenação ela é desenvolvida justamente repetindo essas sequências e fazendo passo a passo. Então, só dando uma recapitulada aqui no que eu falei, às vezes as pessoas acham que são descoordenados, acham que não conseguem fazer as coisas, mas na verdade é porque às vezes no dia a dia anda muito distraído, está pensando em outras coisas, e aí acredita que não tem coordenação para fazer esporte, para fazer outras atividades ou para entrar no parkour. Só que na verdade é porque você está distraído, provavelmente tem uma coordenação boa, só não está aplicando. E tem o outro lado, com certeza, que é como você não, às vezes não tem um passado esportivo muito grande, você não tem realmente um conhecimento muito bom de até onde o seu corpo vai, até onde vai a extensão dos seus movimentos, e aí isso aqui vai ficando cada vez maior na hora que você vai colocando isso em prática com o parkour, porque você vai conhecendo os seus limites, né? Até onde eu consigo alcançar, até onde eu consigo saltar, até onde eu consigo cada parte do meu corpo. Isso é um conhecimento. Existe a parte da propriocepção e existe a parte do affordance. São dois elementos aqui distintos e que representam muito o que a gente vai ganhar através da quadripedia. A parte da coordenação, como eu falei, realmente você conseguir mexer com o seu corpo, né, ligado com essa propriocepção, é você saber como o seu corpo está posicionado no ar. E o affordance é como o seu corpo consegue interagir com o ambiente que tem à sua frente. Então, por exemplo, às vezes você treina numa escada, às vezes você treina tem barras, é você saber como o seu corpo vai interagir com aquilo ali. Aí isso aqui entra um outro tipo de coordenação, basicamente, que é você utilizar essa coordenação aplicada com outros ambientes. Aí isso aqui é tema para outro episódio, mas no de hoje a ideia era justamente essa, passar como você pode usar esse exercício de quadripedia para poder melhorar a sua coordenação. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, tanto aqui no vídeo, quanto está rodando no YouTube e no Facebook. Eu vou só olhar algumas perguntas que tem aqui. Qual o nome da técnica? Rafael perguntou aqui. Qual técnica? Eu acho que deve ter falhado em algum momento ali, mas os movimentos que eu citei aqui basicamente são utilizar quadripedias para você desenvolver a sua coordenação. E aí, o tipo de exercício, você pode utilizar qualquer tipo de exercício de quadripedia, até mesmo combinar flexões, agachamentos. Exercícios podem ser colocados na sequência também. Se você quiser fazer meio que uma brincadeira, como se estivesse imitando um animal e combinando movimentos animais diferentes, também ajuda. Isso, igual eu falei, não é você estar fazendo bobeira, saltando de qualquer jeito. É você realmente estar entendendo como o seu corpo se movimenta. E quando você está fazendo no chão, você tem uma carga sobre as articulações. Essa carga sobre a articulação força uma maior ativação também. Então, o movimento não é à toa que ele desenvolve essa coordenação, porque são várias coisas em tensão ao mesmo tempo. E várias partes em tensão ao mesmo tempo forçam o nosso cérebro a trabalhar bastante. É basicamente essa ideia. Esse add-on é um dos jogos, um dos melhores que eu conheço para fazer isso. Existem vários outros, mas esse aqui é bem simples, já dá para aplicar.
Por quê? Cada passo dele te leva para você tanto a questão de memorizar, porque imagina, tem que memorizar uma sequência inteira, não é tão fácil. E principalmente quando você começa a ter que prestar atenção dentro dessa sequência, como cada parte do seu corpo está movimentando. Isso é um outro aspecto que muitas vezes quem está começando não presta atenção, que é, cada parte do seu corpo tem que fazer um movimento de uma forma distinta. Até mesmo nas técnicas do parkour, cada parte do corpo tem uma posição, uma forma distinta. Em algum ponto, igual eu falei lá no início, esses movimentos vão estar em automático. Você vai estar focando, por exemplo, quando você está começando a treinar o salto de precisão, você vai ter que lembrar exatamente de agachar, jogando o braço lá atrás para poder conseguir fazer esse movimento de acumular energia elástica pelo corpo. Depois você joga o braço lá em cima, no meio do salto, levantar a perna. Provavelmente você vai estar contraindo o abdômen para poder fazer isso. Depois jogar o pé projetando até chegar, por exemplo, no local que você marcou de fazer precisão. Tudo isso envolve uma coordenação absurda do nosso corpo. Porém, chega um certo ponto que grande parte desses movimentos eles entram em automatismo. A única coisa que você começa a focar é alguns detalhes que vai fazer diferença para aquele salto específico. Por exemplo, às vezes vai se levantar um pouquinho mais a perna, às vezes você vai focar simplesmente como é que você vai no ambiente onde você está chegando. Então, igual eu falei lá no início, tem a coordenação geral e essa questão de você automatizar padrões de técnicas corretos e que vai te ajudar a desenvolver mais rápido depois. Esse daqui que eu ensinei hoje foi justamente para poder desenvolver a coordenação geral, mas a mesma técnica pode ser aplicada para poder desenvolver outros tipos de técnicas como vaults, giros, saltos, rolamentos, tudo isso pode ser utilizado também nesse mesmo padrão. O Whole Part Whole, que é a metodologia de você pegar o global, ir para as partes e depois ir para o global. Então, esse foi o vídeo de hoje. Para continuar assistindo vídeos igual a esse, todo dia eu vou estar fazendo uma live, essa semana e a próxima, né, uma maratona para começar bem 2021. Então, são 5 lives por semana, tem 5 essa semana que vem tem mais 5 lives. E para poder acompanhar esse conteúdo, é só se inscrever, tanto no Instagram, no Facebook ou no YouTube, e às 20 horas a live vai começar. É isso aí, até o próximo vídeo.